Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes de falar desse assunto tão fundamental, tão essencial, eu vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, um romance, uma cidade fictícia no interior de Goiás. Contém ação, suspense, emoção, que vai levar o leitor ao mundo imaginário, ao mundo que tudo pode acontecer, que tudo pode se transformar. E está à venda na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro no centro de Goiânia e na Livraria Palaviário, setor universitário. Muito bom esse livro, Jubiacaba. E também publicado pela editora Kelps de Goiânia. Meu outro livro é meu livro de contos, os contos que eu conto, que eu abordo temas filosóficos, sociais e do cotidiano das pessoas. Muito bom esse livro. Está à venda na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro no centro de Goiânia e na Livraria Palaviar, no setor universitário. Muito bom esse livro, meu livro de contos, os contos que eu conto. Publicado pela editora Kelps de Goiânia. Meu último livro, que foi publicado o ano passado, é meu livro de poesias, As Linhas da Harmonia, que eu defino com poesias de encadeamento, que uma palavra leva a outra, levando o leitor a reflexão, a entender as palavras e compreender que tudo, através das palavras, transforma nossas vidas. Está à venda na Livraria Nova Jerusalém, é Armazém do Livro no centro de Goiânia. E também publicado pela editora Kelps de Goiânia. Muito bom esse livro. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto interessante. O nosso título de hoje é O Expressar do Pensamento consolida o analisar. Todos nós expressamos pensamentos, expressamos palavras e expressamos sentimentos. Através do expressar, o ser humano ele evoluiu, o ser humano se consolidou no mundo e transformou a sociedade em que estava inserido e a sociedade que veio a ser transformada. E que assim, através do expressar, o ser humano passou a racionalizar, passou a entender o mundo, e através do seu entendimento do mundo, ele passou a ter um pensamento mais analítico, um pensamento que pudesse levar a conclusões mais aprofundadas. Então, com isso, é o nosso título de hoje. O expressar do pensamento consolida o analisar. E é uma indagação, é uma pergunta que todos nós devemos ter. O expressar configura demonstrar palavras, ideias, ações que vão ser importantes no percurso da história da humanidade, revelando a nossa maneira de identificar conceitos que estão em nossa forma de perceber o mundo e toda uma conjuntura que existe sendo repetida. Ou seja, o expressar configura vários itens, vários elementos, né, que são palavras, ideias, ações, que vão ser importantes no percurso da história humana, da transformação humana, do ser humano, do ideário humano, e muda a maneira de identificar o ser humano. Muda a nossa maneira, revela a nossa maneira de identificar conceitos que estão em nossa forma de perceber o mundo e toda uma conjuntura que existe sendo repetida. Então, o expressar é tudo isso, é toda uma conjuntura de demonstrações, de revelações que transformam o ser humano. Com isso, construiremos pautas de diálogo e assim denominaremos uma nova maneira de estar presentes neste globo, cheio de grandes adversidades e superações. Ou seja, ao expressar, nós conseguiremos pautas de diálogo. O que é pauta de diálogo? Linhas de diálogo.
ponte esse diálogo que faz com o ser humano, que faz com que o ser humano denomine uma nova maneira de estar presente no mundo, na sociedade, em todas as suas adversidades e superações, ou seja, o expressar, ele faz o ser humano superar as adversidades e construir uma nova história na sua vida. Nesse sentido, o homem sapiens, homem sabido, através de todas as eras, edificou saberes que pudessem transformar a sua vida e da coletividade, deixando um legado de transformações que se veem ao longo da vivência humana, destacando o telefone, o rádio, a televisão, a lâmpada elétrica e tantas inovações que restabeleceram uma nova forma de pensar sobre o tempo e sua vida cotidiana. Ou seja, nesse sentido, né, do expressar, o homem sábio, quer dizer, o homem sabido, através de todas as eras, né, de todos os tempos, ele edificou saberes, né, ele construiu saberes que pudesse transformar a sua vida, né? E também da coletividade, deixando um legado de transformações, ou seja, uma herança de transformações para gerações posteriores. E assim, ao longo da sua vivência, ele construiu inovações, ele determinou inovações, que a gente destaca o telefone, né, que foi uma grande invenção, que possibilitou o avanço das comunicações, o rádio também, que foi outra inovação no campo das comunicações, a televisão, né, que foi uma forma bem mais ampliada do que o rádio, que pôde ter uma imagem que pudesse a gente ver as pessoas do outro lado da tela, e também a lâmpada elétrica, né, que possibilitou que a televisão pudesse ser assistida, né, que através da lâmpada elétrica, da energia, fez com que o ser humano pudesse ter uma vida digna, uma vida que pudesse ter uma vida mais tranquila, uma vida de mais conforto. E tantas outras inovações que restabeleceram uma nova forma de pensar, né, uma nova maneira de pensar sobre o tempo e a sua vida cotidiana, ou seja, que restabeleceu uma nova vida cotidiana do ser humano, inovou a vida do ser humano para uma vida mais de conforto e de uma vida mais saudável. Na pluralidade e análise humanas, os indivíduos demonstram sua capacidade de interpretar o mundo em todas as características, seja o campo econômico, social, filosófico, educacional e político. Ou seja, que na pluralidade, né, do conjunto, né, de análises humanas, né, de reflexões humanas aprofundadas, os indivíduos demonstraram a sua capacidade de interpretar o mundo, né, e interpretar o mundo em todas as áreas importantes, destacando o campo econômico, né, a economia, né, surgiu várias teorias econômicas, como o liberalismo com Adam Smith, o marxismo o marxismo com Karl Marx e Friedrich Engels, e tantas outras, né? E também no campo filosófico, né? Com Sócrates, Hipócrates, Aristóteles, e também outros pensadores modernos, né? Que trouxeram grandes transformações, e também no campo educacional, né, com Paulo Freire, que trouxe uma nova inovação, que é a leitura de mundo, e também no campo político, né, também grandes políticos como tantos políticos como devemos destacar, né? E também fazendo assim com que surgisse uma nova sociedade, uma sociedade que pudesse ser reveladora e transformadora. Neste questionário da presença humana, surgiram grandes formadores, pensadores e filósofos, enfatizando Sócrates, Aristóteles e também Hipócrates, é o que eu falei, né? Que foram essenciais para a compreensão do sentido de viver em cada forma de expressar, pensar e agir, consolidando em distintas realidades que se anunciam em percurso de tempo. Ou seja, no questionário da presença humana, esses filósofos transformaram a nossa visão de mundo, a nossa maneira de entender o mundo, a sociedade, a vida e tudo que está à nossa volta. Esses grandes filósofos foram Sócrates, Hipócrates e Aristóteles, né?
que foram grandes pensadores, grandes transformadores, que pensaram, que fizeram com que o pensar ou agir consolidassem distintas realidades que se anunciavam em percurso de tempo. O relacionar com o globo fez analisar que estamos neste mundo para sermos protagonistas de nossa era, agentes de nossa própria história, e com isso lutando e repetindo para não sermos alheios ao que acontece na sociedade e suas implicações em um futuro próximo. Ou seja, que o relacionar com o globo faz com que analisemos, né? Faz com que estejamos nesse mundo para sermos protagonistas. O que é ser protagonista? Ser agente da história, transformador, agindo da nossa própria história, transformador do tempo, de todas as eras. E com isso, lutando e repetindo, trabalhando e repetindo e analisando, para não ser alheios ao que acontece na sociedade, né? Para não ficar alienados, né, na sociedade. E suas implicações em um futuro próximo. O elo principal que se deve realizar é de uma humanidade onde o pensar seja a mola preponderante e essencial de inovação e percepção, que tudo pode ser melhor, basta acreditar. Ou seja, o elo principal é a realização da humanidade, né, a transformação da humanidade, onde o pensar, né, que no caso o expressar, seja a mola preponderante, né, essencial de inovação, né, de renovação, de transformação e percepção, que tudo pode ser melhor, basta acreditar. A definição de uma reflexão serena e duradoura irá definir em um paradigma que se situará em uma grande mudança e será muito relevante para todos, e não para alguns privilegiados, mas que propiciará a capacidade de discernir o que é feito para se manipular as mentes, e o que é saudável para se ter um equilíbrio pleno de conhecimento elevado em todos os campos do saber. Ou seja, o definir de uma reflexão, o pensar, o refletir, e no caso mais aprofundado aqui, o analisar, de forma serena e duradoura, ela vai definir, ela vai redefinir um paradigma, um marco, um símbolo, que se situará em uma grande mudança da sociedade e será muito relevante para todos, e não apenas para alguns privilegiados, ou seja, o conhecimento vai abarcar todas as pessoas, ele não vai ficar restrito a alguns privilegiados, ele vai ser para todas as pessoas, todos os indivíduos. E também propiciará que a capacidade de discernir o que é feito para manipular as mentes. Ou seja, o ser humano vai ter uma capacidade analítica tão grande que ele vai saber o que está por trás de determinado texto, o que está por trás de determinada reportagem, o que está por trás de determinada palavra que está sendo dita. Porque através de uma palavra, através de um determinado pensamento, pode-se passar uma forma de manipulação da sociedade, de escamotear a sociedade, de escamotear a realidade, e de fazer com que a sociedade acredite naquilo que a pessoa está falando. Então, a pessoa tendo uma capacidade analítica, ela vai analisar todos esses fatos e vai ter a compreensão que isso é uma forma de manipulação das mentes das pessoas, de fazer com que as pessoas sejam doutrinadas e sejam, assim, de forma manipuladas. E isso acontece com conhecimentos saudável para se ter um equilíbrio pleno de conhecimento, ou seja, a pessoa tem acesso a conhecimento ilimitado, né? Ao conhecimento que faz transformar a sociedade, que faz com que os campos do saber sejam elevados, sejam de forma transparente. Com essa importância, devemos crer que a leitura de livros seja a única forma de elevar o pensamento crítico através de uma análise de textos variados, de variados textos, formando assim um sujeito indagador e questionador de sua realidade e articulador de ideias para uma era nova que se iniciará e renovará de maneira brilhante, transparente e dinâmica. Ou seja, a importância da leitura é fundamental.
Através dos livros, o ser humano é capaz de entender o mundo, entender tudo que está à sua volta, entender as entrelinhas de um texto, entender que devemos sempre ser analíticos, sempre críticos, e sempre transformadores, e sempre ativos e protagonistas da nossa história. Só através da leitura de livros, o ser humano vai ser capaz de ser um indagador, uma pessoa que reflete sobre sua vida e sobre a sociedade que está inserido. Somente através dos livros. E com os livros, o ser humano adquire esse conhecimento de capacidade de interpretação do mundo. O ser humano deve ser um decifrador de todas as eras, e resolvendo as pendências do passado, e refletindo o que virá pela frente, se é bom ou ruim, pela sobrevivência humana neste planeta. Ou seja, o ser humano, através da análise crítica, de ser crítico, ele vai ser um decifrador de todas as eras. Ele não vai ser um sujeito manipulado, ele vai ser um sujeito questionador e vai resolver as pendências do passado. Ele vai analisar o passado com a perspectiva para o presente e para o futuro. E com o futuro chegando, ele não vai ser um sujeito passivo. Ele vai ser um sujeito ativo. E com isso ele vai analisar o que vem, se o que vem pela frente é bom ou ruim, pela sobrevivência nesse planeta. E aí eu coloco um exemplo fundamental, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial tem sido muito falada, muito propagada nos meios de comunicação, na internet, em todos os sites. Mas, de fato, nós não sabemos o aprofundamento da inteligência artificial. Ela tanto pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal. Depende da nossa consciência crítica, da nossa capacidade de interpretação dessa nova inovação tecnológica e da nossa capacidade de fazer com que a inteligência artificial não substitua o ser humano, e sim seja um aliado do ser humano para dimensionar uma nova forma de entender o mundo e entender a sociedade em um todo. Então, a análise que se faz é essa: decifrar o passado, o presente e o futuro e ser um definidor de novas ideias que façam a diferença no mundo. Reconstruindo uma nova era de pensar, ele encontrará novos significados de suprema consistência, e assim criará uma perspectiva de grandes oportunidades duradouras de esperança. É isso, que ele, através da decifração, da interpretação, ele vai construir uma nova era do pensar, uma nova sociedade que vai refletir, analisar e questionar, e buscar soluções para a sua vida, né? Buscar novos significados plenos de suprema consistência, ou seja, de uma consistência duradoura, né? Que assim vai criar perspectivas de grandes oportunidades de esperança, ou seja, vai ser uma pessoa que vai sempre ter esperança em seu coração para transformar o mundo e para transformar toda uma coletividade que está em ascensão. Por fim, o pensar deve se ampliar para uma análise edificada, profunda de nossas percepções, nesse tempo que estamos inseridos, alicerçando as bases sólidas de sabedoria abrangente. Ou seja, o pensar deve se ampliar, ou seja, para análise, né? Para análise crítica, análise edificada, uma análise profunda, uma análise do mundo, do contexto social. Fazer com que nós tenhamos as nossas percepções, né? Nesse tempo que estamos inseridos, alicerçando as bases sólidas de uma sabedoria abrangente, ou seja, vai ter todo o conhecimento abrangente, um conhecimento que não vai ser limitado, um conhecimento ilimitado de sabedoria e de inteligência que faça discernir o mundo. Em suma, o determinado da espécie humana se consolida em um pensar voltado para as grandes necessidades que transformarão o seu viver e trouxeram facilidades para a coletividade em ascensão, plena de marcos e símbolos racionais ao longo do tempo. Ou seja, o determinado da espécie humana, da coletividade humana, ela se consolida, né?
em um pensar voltado para as grandes necessidades, para as grandes urgências do mundo, da nossa sociedade, né? E que vai transformar o seu viver, que vai mudar o seu viver, que vai revolucionar o seu modo de entender o mundo e vai trazer facilidades, né, para uma coletividade em ascensão plena e plena de marcos e símbolos geracionais, ou seja, o que são esses símbolos geracionais? São o conhecimento que vai ser repassado de geração em geração ao longo do tempo, ao longo da existência humana, fazendo com que a geração tenha um arcabouço de conhecimento ilimitado, e através desse conhecimento limitado, ele vai aprimorar esse conhecimento e vai sempre evoluir esse conhecimento. Estamos indo para o final do nosso conteúdo. Agora eu vou deixar um pensamento para vocês. Pensamento. O expressar do pensamento consolida o analisar, realizando com o olhar em pequenos detalhes que vão se aprimorar e se tornar grandiosos em cada caminhada que se apresentar. Ou seja, o expressar humano, o pensar humano, o refletir humano e o analisar humano de forma mais aprofundada, ele se consolida realizando através de pequenos detalhes, através de pequenos olhares da sociedade, através de pequenos experimentos. O cientista ele vai aumentando a sua capacidade de interpretação do mundo e em estágios, né, em evoluções e também em parâmetros, ele vai denominando o seu conhecimento, porque tudo é um parâmetro que vai conseguir, né, um estágio passando para outro estágio para chegar a um termo mais definitivo, porque tudo é um estágio, tudo é um ciclo, né? Tem o começo, o meio e o fim. Então, a ciência humana, a inteligência humana, ela é feita de ciclos. Tudo tem um começo, um modo intermediário e um fim. E com isso vai chegar a uma conclusão, né? Ao entendimento do mundo, ao entendimento de um conhecimento científico, para assim facilitar a vivência da sociedade, uma vida mais saudável para a sociedade. E assim vai se tornar grandioso, porque vai chegar à etapa final da sua conclusão científica, e com isso vai se elevar o pensamento do ser humano. Com isso, pessoal, terminamos esse vídeo. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo. E se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe.